Senhor, nosso amado e querido Deus, aqui estamos, Deus, para prestar culto diante do Senhor, para que nós possamos, meu Deus, assim, meu Deus, ser fortalecido e protegido pelo Senhor nosso Deus. Abençoa, meu Deus, nós que já estamos aqui, meu Deus, na Tua casa, para cultuar o nome santo e bendito de Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, a cada vida, a cada irmão que aqui está, aqueles que não podem vir, que o Senhor esteja abençoando, abençoa a sua saúde, e assim, meu Pai, nós te rogamos nesse momento, no nome santo e bendito do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Salmos, capítulo 5. Ainda de pé, vamos ler o Salmo de Davi, né? Que diz assim a palavra de Deus: dai ouvido ao Senhor a minhas palavras, acode meu gemido. Escuta, Rei meu, Deus meu, a minha voz que clama por ti e que imploro. De manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração e fica esperando, pois tu não é Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subiste ao mal. Os rogamentos não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que preferem mentira. Ó Senhor, abomina aos sanguinários e aos fraudulentos. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Amém, Jesus. Pode a amada igreja sentar. E agora nós vamos passar pela equipe de música, né? Vai estar louvando a Deus para toda a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oi. Graça e paz, Igreja do Senhor. Eu convido aos que puderem levantar-se conosco, adoremos ao nosso Pai. Vamos declarar: eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. E também vimos o Rei da Glória perdoando os pecados, declarando, liberando a graça a todo aquele que crê. Hosana. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana,
Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tem por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém. Podeis assentar, meus amados. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Irmão, Jesus Cristo está voltando. E Ele prometeu que viria buscar a sua igreja, né? E nós estamos no começo, né, irmão, da vinda de Cristo Jesus. E você que acredita na vinda de Cristo Jesus, está na hora de prostrar diante dEle e pedir as coisas boas para o Senhor Jesus Cristo. Porque, meus amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo num mundo de tribulação, mundo onde a Bíblia diz que rei se levantaria
contra reino, né? Então, irmão, é guerra, terremoto de guerra, várias coisas acontecendo no mundo através do próprio ser humano. E aí, Jesus Cristo disse que quando nós vimos todas essas coisas acontecer, é porque a vinda dele estava próxima. E nós cremos que nosso Deus retornará para buscar a sua igreja. E todo aquele que nele crê, isso é a palavra de Deus, não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. É isso que o povo de Deus busca hoje e sempre, esperar a volta do nosso Criador e Salvador, Jesus Cristo. Convido a amada igreja, nesse momento nós vamos ler mais uma vez a palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do 1 até o verso 12. Nós vamos fazer uma leitura participativa, onde eu vou estar lendo os ímpares e os irmãos, os pares. 1 Coríntios, capítulo 15. Quando você encontrar em referência à palavra de Deus, vamos ficar mais uma vez de pé, Igreja do Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 15, do 1 ao verso 12, aonde está lendo os ímpios irmãos parem. A palavra de Deus, ela começa dizendo assim: irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, a qual recebeste, no qual ainda perseverai. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefa, depois aos 12. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Amém, igreja? Pode assentar. E aqui está a prova que Cristo voltará. Cristo morreu na cruz e foi ressuscitado. E aqui na palavra de Deus diz que nós também vamos nos ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo Jesus. E aqueles que estiverem vivos, que com certeza eu torço para isso e oro para isso, que quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, todos nós esteja vivo e salvo para a honra e a glória do nosso Deus. Irmão, nós vamos orar o nosso Deus nesse momento. Você vai ter a oportunidade
de conversar com Deus, confessa os seus pecados diante de Deus, entrega os seus problemas para Ele, e eu digo para vocês, Deus vai provar para vocês que Ele é Deus vivo e todo-poderoso. Vamos fazer essa oração silenciosa. Nós vamos estar orando por uns 2 minutos, máximo 3, e logo após eu estarei quebrando o silêncio. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a permissão do Senhor para que eu possa entrar na Sua presença através dessa oração. Para te agradecer, meu Deus, por o que já aconteceu aqui nessa noite, pelos cânticos, pela palavra de Deus que foi lida aqui nessa noite. Que o Senhor, meu Deus, venha nos abençoar, meu Pai. Venha nos preparar, Senhor, para que no dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, nós estamos prontos, meu Deus, para subir com o Senhor Jesus Cristo. Pai, eu venho pedir nesse momento perdão, meu Deus, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas transgressões, porque o Senhor, meu Deus, é Deus todo-poderoso, que perdoa, meu Deus, o nosso pecado. Meu Deus, nós somos fracos, meu Pai, diante do Senhor. Nós fazemos coisas, meu Deus, que não agrada o Senhor. Mas nós estamos aqui nesse momento, Deus, prostrados na Tua presença, para Te pedir, meu Deus, perdão do nosso pecado, Deus amado. Meu Deus, somos pecadores, meu Deus, somos falhos. É por isso, meu Deus, que nós clamamos nessa noite, imploramos, meu Deus, na Tua presença, para que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar com Tua bênção. Que o Senhor é santo dos santos, e assim, meu Pai, eu entrego nossas vidas nas Suas mãos. Para a honra e a glória do Teu santo nome, é que nós Te louvamos, Pai, nessa noite. No nome santo e bendito de Jesus Cristo, eu Te agradeço, meu Deus amado. Amém e amém. Vamos ler a palavra de Deus. Quem está pronto para nós ler mais uma vez? Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 7 até o verso 10. Os irmãos podem ficar sentados do jeito que achar melhor. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criterioso e sóbrios o bem das vossas orações. E acima de tudo, porém, todo o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiro, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Que Deus possa nos abençoar e possa nos ajudar com a sua palavra, que nós possamos, meus Deus, amados irmãos, seguir o caminho de Cristo, né? É um caminho, sabemos que não é fácil, é um caminho estreito, mas ali é onde vai passar as ovelhas do nosso Criador, Salvador Jesus Cristo. O Ministério de Música tem a oportunidade de louvar Deus nessa noite, e você também, meus amados irmãos, tem essa oportunidade
de louvar, junto com o Ministério de Música, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entoemos ao Senhor, quem puder levantar-se juntamente. Durante esse primeiro cântico, nós podemos trazer ofertas, dízimos ao gasofilácio, lembrando que a oferta de missões continua até completar o alvo. Então, desse mês restante de janeiro, o plano é esse, ainda colher, né, recolher oferta para missões. Castelo Forte é o nosso Deus. É conhecido, né? É um hino. Fala o hino da Reforma, né? Dos da Reforma. E que tem aqui essa letra que nos encoraja, nos conforta, né? Porque o autor, né, que escreveu, essas palavras nos confortam. Martinho Lutero. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas das e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende com Jesus o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha.
Senhor. Ele é o nosso protetor, dia e noite. Entoemos também o cântico que é ali do Salmos 27, né? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. E vamos declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os irmãos podem bater as palmas. Todo mundo junto. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez. Só em ti
eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, 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 Amém, Senhor Jesus. Glorificado é o Senhor. Sobre as águas, nós vamos declarar: se o sol se pôr e a noite chegar, o Senhor é o quem nos guia na escuridão. Se a tempestade nos alcançar, Ele é o nosso abrigo. O tempo todo Ele está ao nosso redor, Ele cuida de nós. E vamos declarar com fé: se o mar me submergir, a tua mão me levantará, não nos deixará sucumbir. Afinal, a parte do Senhor é perfeita. Nós, seres humanos, é que nos entramos em muitas encrencas que nós mesmos provocamos. Mas o Senhor é perfeito em seu cuidado conosco em tudo. Louvado seja o Senhor. se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção
Os irmãos podem se assentar. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Enquanto o servo do Senhor chega aqui, nós vamos estar orando mais uma vez. Bendito és tu, amado Deus, Criador do céu e da terra. E nesse momento, meu Pai, o Senhor venha nos preparar nossos corações para receber a tua palavra, que vai ser transmitida pelo teu servo, meu Pai, nessa noite. Que o Senhor possa usar ele conforme a sua vontade. Nós agradecemos, Senhor, mais uma vez, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém, Jesus. A graça e a paz, meus queridos irmãos. Grandioso é o nosso Deus que fez todas as coisas e nos trouxe aqui até a sua casa. Estamos aqui para adorá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Louvado seja o seu nome. Eu peço para que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo de número 84. Nós iniciamos a exposição deste Salmo no domingo passado. E ele ficou dividido em 3 exposições. Então, no domingo passado, nos concentramos nos versos de 1 a 4, onde nós vimos como o salmista deseja, ele almeja, ou ele já está até desfalecendo para estar na casa do Senhor. Mas esse desejo, ele não terminou no verso 4, ele fez uma pausa nesta canção, porque o seu coração estava desejoso demais, ele precisava contemplar as belezas de Deus. Seguindo agora a pausa, nós continuamos no verso de número 5 e vamos nos concentrar até o verso de número 8, é o verso a qual nós leremos neste momento agora, que diz assim, a palavra do Senhor no Salmo 84, verso 5: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão vindo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus Pai, Santo e Todo-Poderoso, Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque Tu já fala aos nossos corações nesta noite, meu Pai. E aqui, mediante a Tua palavra, lida neste momento e que será exposta, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha iluminar os nossos corações, para que compreendamos, Senhor, mas não somente a entendamos, mas que possamos a vivê-la e praticá-la, porque a Tua Escritura é a nossa regra de fé e prática, Senhor. Não é somente aquilo que nós cremos, mas é a forma como nós vivemos e demonstramos o Teu reino, Senhor, a todas as pessoas, Pai. Assim eu te peço e te dou graças, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero apenas reforçar que o Teodoro, o ajudante, está entregando um auxílio para a pregação para as crianças, tá? Neste auxílio tem algumas perguntas que durante a pregação as crianças podem ir anotando, mas se você é um adulto e quer fazer também algumas anotações da pregação e não quer se perder na pregação, pode pedir um também, que é também um exercício para anotar as pregações e você ter esses esboços diante de você. Então, tem desde os mais pequenos a um pouquinho maiores, tá bom? Os que sabem escrever. Os outros podem utilizar o verso da folha para fazer algum desenho sobre a exposição desta noite. Tornando para a exposição, Salmo 84, de 5 a 8. Neste Salmo, nós observamos que o Salmo não é somente um hino, que ele está falando de um lugar geográfico. Ele não está apenas falando
do local em si, do templo, do tabernáculo, onde ele estava distante e queria estar lá. Ele está falando disso. Mas, além desse lugar físico e geográfico, nós também podemos observar que o coração do salmista está lá naquele lugar. Ainda que ele fisicamente não esteja lá, mas o seu coração, ele anseia, ele deseja por estar naquele lugar, diante de Deus, na presença de Deus. Como observou Agostinho em sua confissão, ele diz: criar-te-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. E é assim que nós vemos o salmista, e assim que deve ser o coração de todo cristão, em certo sentido, inquieto até que ele esteja satisfeito em Deus, inquieto até que ele esteja na presença de Deus, inquieto até que ele consiga se satisfazer pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pelo poder de Deus. O salmista escreve de um lugar de saudade e necessidade. Ele estava longe, distante, ele precisava fazer uma peregrinação para chegar naquele lugar, onde ele não estava todos os dias, constantemente, não tinha aquela oportunidade, mas apenas em alguns momentos, em algumas festas anuais, é que ele iria até o local, para assim prestar culto, adoração e sacrifícios a Deus. Por isso o salmista escreve em um tom de saudade, mas também de necessidade, clamando e dizendo: eu preciso, eu quero logo que aquele dia chegue. Assim como uma noiva tão ansiosa para o dia do seu casamento, esse salmista escreve ansioso por estar na casa de Deus. Ele entende que a sua vida não é um parque de diversões, de alegrias passageiras, mas de uma peregrinação com os olhos voltados para a eternidade, voltados para o eterno. E muitos de nós tentamos fazer desta terra o nosso local definitivo, a nossa casa definitiva, o nosso abrigo e o nosso sustento. Mas o Salmo, ele nos lembra que nós somos estrangeiros, que nós somos peregrinos, e que o nosso alvo não está aqui, mas o nosso maior desejo está em viver em união e na presença de Deus. A pergunta que nos faz hoje não é onde nós estamos pisando, mas na verdade, para onde nós estamos caminhando, para onde está o nosso coração durante a nossa vida. Por isso o título desse sermão tem como alegria na peregrinação, e nós veremos motivos, 4 motivos para a alegria durante a peregrinação que todos nós fazemos aqui nesta vida. E o primeiro motivo é porque a nossa força vem do Senhor. E esse já é um grande motivo para nós nos alegrarmos, porque o salmista diz: abençoado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos. Bem-aventurado o homem que as forças estão no Senhor. As suas forças não estão em seus braços, por mais musculação que ele faça, por mais peso que ele consiga levantar, a sua força não está nos seus braços, não está em nada disso, mas a força dele vem do Senhor. Primeiro, no verso 4, aponta para a alegria daqueles que habitam na casa de Deus. Agora, ele fala daqueles que são agraciados em visitá-la, a estar na presença de Deus, uma graça que só provém diante de Deus, para aqueles que estão fracos, cansados, aqueles que estão olhando para a sua vida cristã e já estão a ponto de desistir e dizer: Senhor, eu não consigo, eu não suporto mais. Mas quando vem diante da casa do Senhor, diante dos louvores entoados a Ele, diante da sua palavra anunciada, as forças são renovadas, não por seus braços fortes, mas pela palavra do Senhor. Nós vemos que a expressão aqui, felizes ou bem-aventurados, vai destacar que a felicidade verdadeira e duradoura somente pode ser encontrada em um único lugar. Ela só pode ser encontrada por meio dessa relação com o Criador.
Não há uma outra alegria que seja duradoura, que seja verdadeira, que não seja diante deste Deus. O homem citado não é apenas um indivíduo em si, mas é todos os que com fé buscam ao Senhor, buscam ao Deus verdadeiro, buscam ao Deus do pacto. O homem aqui não está individualmente, mas ele está coletivamente representado a este Deus da aliança. Este Deus do pacto se relaciona com o homem e não permite que nenhum dos seus, deste que faz parte do seu povo, pereça ou se perca. Por isso, quando ele diz que a sua força está em Deus, o salmista indica que enquanto o mundo oferece fraqueza, em Deus ele encontra um poder que o sustenta diariamente, independente das lutas ou das provações. Nós podemos perceber nesse texto a alegria que o salmista tem em se dirigir para o santo lugar, para o local destinado à adoração. Se você se lembra, ou se você não estava no último domingo, eu falei que quando ele vai dizer sobre os átrios do Senhor, o átrio do Senhor era a parte externa do templo, onde ele poderia entrar, enquanto nós hoje não estamos mais no pátio, nós não estamos lá fora na calçada, enquanto o Senhor ou o sacerdote está aqui oferecendo o sacrifício. Nós estamos hoje, aqui neste momento, no Santo dos Santos, naquele lugar onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar. É neste lugar a qual nós estamos, que nós fazemos presença diante desse Deus, relacionando com Ele, e Ele está aqui, olhando para nós, contemplando os nossos corações em adoração a Ele. Se o nosso coração de fato está aqui, com o coração grato e alegre diante dEle, ou se o nosso coração está distante daqui, está apenas a nossa casca aqui neste lugar. Quando ele diz que a sua força está em Deus, o salmista indica que enquanto o mundo oferece fraqueza, ele encontra sustentação, poder e força em Deus. Nós podemos perceber nesse texto a alegria do salmista. Eu reforço isso, a alegria que todos nós precisamos e devemos ter sempre quando alguém nos convida para estarmos na casa do Senhor, ou quando nós já sabemos, hoje é o dia de culto, hoje é o dia de apresentar o meu corpo, a minha vida como um sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Que alegria poder entrar no Santo dos Santos, é uma alegria que nos enche e transborda e contagia a todos que estão ao nosso redor. Os israelitas faziam a sua peregrinação dos seus lugares, das suas cidades, até o monte Sião, para ali prestar adoração, o local de Deus, até o templo, para adorar a Deus, durante os tempos determinados, durante as festas que eram determinadas. Hoje, nós temos acesso a Deus, não apenas em alguns dias do ano, não apenas em algumas festas determinadas, mas a todos os dias, a todos os momentos. Basta nós dobrarmos o nosso joelho, estamos diante desse Deus Santo dos Santos. Toda semana nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, nessa santa convocação que Ele faz para o seu povo, onde nós apresentamos a nossa adoração a Ele com alegria em nossos corações. É o povo de Deus reunido nesse ajuntamento santo. Não é o aspecto individual, é o coletivo, é o povo da aliança, é o povo da promessa, é o povo do pacto, é o povo que foi resgatado pelo sangue de Cristo Jesus. Como tudo que nós precisamos guardar em nossa vida. O salmista ele fala de algo muito importante, que está em completamente acordo com a própria Escritura, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, precisamos guardar o nosso coração, porque deles procedem as fontes de vida. É o nosso coração que coordena a nossa mente, é o nosso coração que coordena aquilo que nós desejamos, é o nosso coração que coordena os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós fazemos e pensamos, os nossos planos e os nossos projetos.
Por isso o Senhor Jesus, ele diz: aonde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. O ponto central de toda a vida humana está no coração, de onde procedem todas as coisas, inclusive os desejos mais profundos, aquilo que talvez nós nem tenhamos consciência de que nós queremos, almejamos, estamos buscando isso, mas está lá no centro do nosso coração, governando a nossa vida. O salmista, ele vai dizer: o homem que é feliz e cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos retos. Onde está o nosso coração? Neste ano que está se iniciando, em meio a tantos projetos, que geralmente iniciamos fazendo uma lista de projetos, de coisas que queremos fazer e alcançar neste ano, aonde está Deus nos nossos projetos? Aonde está o nosso coração nesses projetos? Será que 80% de todos estes projetos está ligado a Deus ou está ligado a todas as outras coisas? E reservamos 20%, 10%, 5%. Quantos por cento nós reservamos do nosso coração, daquilo que procede da nossa vida, daquilo que nos conduz, daquilo que nos faz caminhar, daquilo que nos move a Deus? É uma realidade que o povo de Deus, ele vive em peregrinação. A nossa vida aqui é apenas um piscar de olhos, é apenas um breve momento passageiro, que dura para alguns 100 anos, outros um pouquinho mais, mas ainda outros tantos menos do que isso, o que não é nada, apenas um pequeno grão de areia em toda a infinitude daquela areia da praia ou das águas de um rio. Nós não podemos comparar a nossa vida e nos apegar em apenas um pequeno grão diante de tudo aquilo que é toda a eternidade e que de fato é a nossa vida. O salmista, ele vai dizer no Salmo 9: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Assim devem ser os nossos lábios, assim deve ser o nosso coração, cheio da alegria do Senhor, porque o coração alegre formoseia o rosto. A presença de Deus em nosso coração transborda para um sorriso alegre, que contagia e está dizendo: olha, esta alegria não provém de mim ou das circunstâncias dessa vida passageira, mas provém daquele que é o Senhor Deus e eterno, todo-poderoso, e que me sustenta e concede-me forças em todos os momentos. Onde você busca o alimento ou o combustível, aquilo que move a sua semana? Em suas competências, ou em sua conta bancária, ou na aprovação dos outros? Onde está a força que você utiliza, o motor que move você a levantar segunda-feira? A sua força, ela vem de você? Pois se ela vem de você, que é passageiro, que não dura, que é apenas um sopro, a sua vida será um ciclo de ansiedade e exaustão, uma luta sem fim, e que não vai encontrar propósito nenhum na sua vida. O que domina o seu coração vai controlar a sua vida, o seu comportamento, os seus pensamentos, aquilo que você quer. Se você se sente espiritualmente esgotado, ou até mesmo fisicamente esgotado, talvez esteja tentando ser a sua própria fonte de força, mas nós temos aqui na palavra do Senhor lhe dizendo: encontre a sua força, a sua energia no Senhor. Ele é uma fonte ilimitada para você, que se renova a cada dia, a cada manhã, mediante as suas misericórdias, com graça, para que consigamos vencer dia após dia as lutas e as batalhas. A alegria e a bênção não é para os fortes, mas é para aqueles que admitem a sua fraqueza e depositam a sua fé na graça soberana de Deus, porque não é nos seus braços,
Maldito o homem que confia no outro homem. Mas esse texto não está dizendo que você não deve confiar na outra pessoa. Isso é um erro. Esse texto está dizendo: maldito o homem que confia em si mesmo, na sua força, na sua confiança, que confia apenas na sua própria capacidade, no seu braço, na sua intelectualidade, nas suas habilidades. Este é o mais pobre e terrível de todos os homens, completamente infeliz. A segundo motivo para nos alegrarmos durante toda essa peregrinação é porque a nossa confiança está no Senhor e não naquilo que passa. Porque diz: ao passarem pelo vale árido, fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas. O salmista continua cantando, dizendo que Deus, Ele é a sua confiança, Ele é a sua força. Veja, é nele, no Senhor, que está o seu coração durante toda a sua caminhada, e exatamente por isso ele confia no Senhor. Nós observamos o que está reservado para ele. Ele diz que ele passa por locais secos, sem vida, um deserto árido, não há fonte de águas. Como ele pode sobreviver àquele lugar? Mas ele confia, porque ainda que estejam completamente secos aqueles vales, ele confia que no determinado tempo o Senhor mandará suas chuvas e encherão e transbordarão todos aqueles lugares, e os poços estarão completamente cheios de água, de vida, porque é o Senhor quem concede a vida a todas as pessoas, é o Senhor que mantém as nossas vidas todos os dias. O cântico do salmista destaca a passagem por locais secos, desérticos e sem vida, enquanto cita o vale, um sentido de momentos de tribulação, de aflição, de sofrimentos, momentos baixos na vida. E quantos de nós não passamos inúmeras vezes tantos momentos baixos em nossa vida, que não parece que nós não vamos suportar, que vamos desfalecer. Parece que vamos estar como Ezequiel, mas não do lado de cá, do lado de lá, com simplesmente ossos secos e sem vida. Mas nós temos uma confiança aqui que o Senhor nos concede mediante a sua palavra, essa mesma palavra que foi pronunciada por Ezequiel, profetizando naquele vale de ossos secos, e a palavra do Senhor concedeu vida. É a palavra do Senhor que concede para que as águas vão mediante esses vales e nos enchem de vida, nos concede tudo aquilo que a gente precisa todos os dias para nos mantermos de pé. É assim durante a nossa jornada ao céu. Muitos caminhos perpassam por situações difíceis, lugares baixos, tristes de sofrimento, onde parece não haver recursos para a sobrevivência. Mas é porque nós estamos olhando para aquilo que nós conseguimos ver e apalpar, pegando aquela terra escorrendo sobre os nossos dedos. Mas quando nós deixarmos de olhar para baixo, para a terra, e olharmos para cima, para o Deus que habita no mais alto dos céus, e o seu trono está, e sobre ele está toda a terra, toda a criação, nós contemplaremos e veremos o seu poder agindo e nos confiando e sustentando a cada dia. Para o salmista, a sua confiança no Deus da aliança que o prometeu sustenta a cada dia. Toda essa sequidão não é nada, porque ele sabe que a sua confiança vem do Senhor e que o Senhor muda a situação da vida dele, e aquilo não pode permanecer mediante a palavra do Senhor. Isso é tão real para o salmista que ele vai cantar dizendo: ao passar por esse vale seco, faz dele um lugar de fontes, e as chuvas de outono também o enchem de cisternas. A sequidão, ela se transforma em um manancial.
A morte, ela se transforma em vida. A tristeza, ela vira alegria. Como vai dizer Isaías 40, no verso 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É o Deus dizendo: não olhem para as circunstâncias, olhem para mim. Somente olhando para mim vocês podem dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Somente olhando para mim os seus frutos serão frutos bons, serão os frutos que conduzem para a vida eterna, e não frutos maus e podres, frutos pecaminosos, frutos corrompidos. Em 2 Crônicas 15:7 ainda diz: fiquem firmes, não desanimem, porque as suas obras serão recompensadas. Nós vemos o salmista falando, naqueles vales, ele confiava no Senhor, que o Senhor providenciaria a chuva, e o que ele fez? Cavou poços, colocou cisternas naquele vale, confiando no Senhor. E num devido tempo, o Senhor providenciou. E não é assim que o nosso Senhor faz com as nossas vidas? Não é assim que estavam todos nós mortos em nossos delitos e pecados? Não foi assim que Cristo Jesus se tornou um homem, sofreu em nosso lugar, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que tenhamos vida, e uma vida em abundância? O Senhor transformou a nossa vida desse vale de ossos secos em um vale completamente cheios. Se estávamos apenas como aquela areia seca e sem vida, agora estamos completamente cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Ele que desce sobre nós e enche a nossa vida e nos capacita para que demos frutos, bons frutos no nosso dia a dia. Meus irmãos, eu quero dizer que precisamos notar a bênção do sustento divino que o Senhor nos concede a cada dia. Ainda que Ele permita solos áridos em nossa vida, esses solos áridos, Ele também nos faz frutificar um bom fruto, porque não são as circunstâncias que comandam a nossa vida, é o coração, é aquilo que está dentro de nós, que está nos governando, que nos faz frutificar. As circunstâncias sempre serão as mesmas, sempre haverá sol, sempre haverá vale, sempre haverá sequidão. Como nós reagimos a essas circunstâncias? Depende do nosso coração. Se o nosso coração está nessa peregrinação no Senhor, ou se está distante do Senhor. Por isso, como nós reagimos ao sofrimento, como nós reagimos às dores, como nós reagimos às tribulações? Com amargura, achando que Deus deve algo para nós e precisa fazer algo por nós? Com amargura, ou ainda reclamando? Ou nós reagimos com confiança no Senhor, crendo que Deus usa mesmo esse vale para provocar em nós maturidade, para fazermos frutificar o fruto do Espírito Santo? As nossas emoções, elas são sinalizadoras daquilo que nós cremos, de como está o nosso coração. As nossas reações às circunstâncias da vida, elas são sinais que diz como está o nosso coração. Se o vale de Baca ou o vale de sequidão nos paralisa, nós podemos estar vendo o sofrimento como um destino e não como um lugar de passagem. A nossa confiança pode estar aqui neste lugar e não no Deus eterno que providencia todas as coisas. O nosso coração pode estar sendo materialista, fixando a nossa vida aqui neste lugar, em vez de estar fixado na eternidade. O texto nos ensina que Deus não nos livra do vale, mas Ele nos sustenta neste lugar. Ele providencia todas as coisas para que possamos frutificar e darmos bons frutos. E o terceiro motivo é porque podemos nos alegrar durante a peregrinação, é porque almejamos a presença de Deus. Isso nos concede alegrias. O salmista diz: prosseguem o caminho de força em força, até que cada um
se apresente a Deus em Sião. O caminho não se desgasta, se renova. Vão vindo de força em força. Longe de ficarem cansados, juntam as forças à medida que cada passo é dado. Nós vemos o salmista dizendo: eles vão indo de força em força. A peregrinação, ela não era realizada de modo individual. Lembra que eu falei antes que é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o povo de Deus junto. Antes também a cidade toda, todas as famílias saíam juntos, rumo em adoração ao Senhor. É por isso que a igreja, esse corpo de Cristo, onde cada membro, pequenos, grandes, é de suma importância para a vitalidade da igreja, porque um ajuda ao outro, um sustenta ao outro, um aconselha ao outro, um exorta ao outro, repreende ao outro, para que consiga chegar lá diante de Deus e apresentar a sua adoração com perfeição, para que de fato seja santo e transformado por Deus. Não é um indivíduo, é o corpo de Deus, é o povo de Deus, onde todos são importantes. Neste caminho, é por isso que eles vão de força em força, porque o Senhor concede essa força ao povo de Deus. Mas além do povo de Deus sendo sustentado por esse Deus soberano, eles não estão sozinhos, não são pequenos pontos, mas é aquela multidão junta, um dando o braço para o outro, carregando, dando suporte e auxiliando em tudo que o outro precisa. Deus nos usa como uma forma de agraciar os nossos irmãos. Deus nos usa com palavras, além de ações, para fortalecermos os nossos irmãos que estão desanimados, que estão fracos, que estão carecendo de ajuda. Deus usa nossas vidas para anunciar o evangelho da salvação aos perdidos. Como já na pregação sobre Pedro, outrora dada aqui, coisas que até os anjos anelam, desejam observar atentamente, inclinado dos altos céus, querendo observar e provar disso, mas eles não podem provar dessa graça, porque eles não caíram. Mas nós provamos, desfrutamos e temos a alegria de anunciar essa graça para outras pessoas. O Senhor usa as nossas vidas. Nós somos também meios de graça para as nossas vidas, nossos irmãos. Por isso que as nossas palavras, como vai dizer Tiago, ela pode edificar alguém, pode trazer vida, como também ela pode trazer morte e maldição para uma pessoa. O povo de Deus, ele se mantém alegre durante a peregrinação, porque ele confia no Senhor, porque ele deseja a presença de Deus. Essa peregrinação que possui os seus altos e baixos, seja qual lugar o Senhor, ele dá força aos fracos. Pois como lemos em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque reconhecemos que a nossa força vem do Senhor. E o salmista, ele está dizendo aqui: prosseguem de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião, até que a sua jornada chegue ao fim. Jornada que para alguns é mais curta, para outros é mais longa, mas todos estaremos diante de Deus e prestaremos conta da nossa peregrinação, de como nós caminhamos aqui neste dia, da nossa vida neste lugar. Mas o desejo de todo cristão é justamente, ele não tem medo da morte. Ele não tem medo de fechar os seus olhos aqui e abrir na eternidade. O seu medo não está nisso, na verdade o seu medo é se perder do Senhor,
ele anseia estar na presença de Deus, ele anseia estar com o Senhor, ele quer passar a eternidade diante de Deus, ele quer que a sua carreira seja completada e esteja juntamente com Deus. O crente, ele se alegra, ele segue a sua jornada como cristão em um peregrino de Jambânia, no caminho reto, sem se desviar-se nem para a direita ou para a esquerda, até que alcance o seu objetivo, estando na presença de seu Deus. Como o salmista diz, até que cada um se apresente a Deus. Deus, até que este dia chegue, Ele providencia os meios para que sejamos sustentados pelo seu povo, e Ele não permitirá que os nossos pés tropecem, que o seu protetor ele não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita, como canta o salmista no Salmo 121, dos versos de 3 a 5. Este é o seu Deus que te sustenta durante a sua vida, até que chegue o seu encontro com Ele, e no fim da jornada, a marcha cessa, os pés descansam, agora os peregrinos se deliciam seus corações na presença do seu Deus. O descanso que todos nós desejamos e almejamos, aquilo que nós aspiramos com todo o nosso coração, estar na presença do Criador, estar na presença de Deus. Aqui a Sião, para nós o céu, o templo, agora a toda a assembleia reunida, estando diante de Deus, perante este Deus é o objetivo das nossas vidas. Meus queridos, o seu desejo pelo céu é um desejo por Deus, ou é um desejo de escapar apenas da dor deste mundo? Lembra do nosso coração. Jeremias vai dizer que ele é mais enganoso do que todas as coisas, e até nisso o nosso coração pode querer nos enganar, desejar o céu apenas como uma forma de escape desta vida, e não por anseio a uma vida com Deus. E nós precisamos escrutiná-lo, observá-lo e perguntar: eu quero muito o céu, mas por que eu quero o céu? É para estar com meu Deus, ou é para me livrar dessa vida de sofrimento? O crescimento espiritual, ele é de força em força, mas isso só acontece quando o nosso tesouro está em Deus, está em Sião, naquilo que o Senhor nos concede em verdade, como está em Mateus 6, 21. Se estamos estagnados na fé, nós precisamos examinar aquilo que nós amamos, precisamos reorganizar a nossa vida, reorganizar o nosso coração, para que ele se volte para Deus. E o último motivo para nos alegrarmos é porque Deus, ele está presente em nossa vida. O salmista diz: ouve a minha oração ao Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. E nessa última declaração, o salmista, antes dele fazer uma outra pausa, ele clama ao Deus da aliança, aquele que, se não cumprir, ele se coloca como aqueles animais partidos, quando fez a sua aliança com Abraão. Este Deus que também é o supremo poderoso e que sustenta e dirige, e todo o governo está em suas mãos. É a súplica dependente de quem reconhece a sua pequenez e a sua fragilidade diante de um Deus todo-poderoso e gracioso e que sustenta todos os seus filhos. O salmista mostra a sua confiança neste verso, que é um lembrete de que a oração não é apenas um pedido, mas é um reconhecimento da grandeza de Deus, é um reconhecimento da capacidade de Deus em agir em favor do seu povo. Para o salmista, a vida ela consiste em nada mais do que colocar o coração dele que está peregrinando nesta terra diante de Deus, este Deus que pode satisfazê-lo todos os seus desejos e concedê-lo aquilo que ele precisa.
E em frente a estas situações, faz-se necessário uma pausa. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos parar e perceber Deus agindo em nossas vidas. Parar de agir e querer pensar que somos nós com a nossa capacidade. E parar e observar que é Deus agindo através das circunstâncias. Um clamor também requer um momento de silêncio para ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. E mediante a esses dias, com tantas vozes que nos falam constantemente, principalmente nas redes sociais, precisamos parar e ouvir a voz de Deus falando conosco através da sua palavra. A ausência de oração, ou a oração somente pelos outros, pode ser um sintoma da autossuficiência. Se raramente clamamos, precisamos pensar: será que o meu coração acredita que eu sou o capitão da minha própria vida? Ou será que estamos evitando orar porque nos sentimos falhos demais? Ou sentimos a necessidade de orar apenas por outra pessoa quando alguém nos pede oração? Deus não espera que nós cheguemos diante dele como um herói, até porque isso seria impossível, mas como um peregrino que reconhece que não vai chegar diante dele sem o auxílio dele. Ele não vai conseguir subir aquela colina como um cristão está subindo aquela colina, se ele não estiver olhando para o ponto mais alto daquela colina, a cruz de Cristo, onde está concentrada todas essas coisas, o amor de Deus. Se não estivermos olhando para Ele, nós não vamos conseguir alcançar aquele lugar. Nós vamos tropeçar e vacilar os nossos pés, escorregar naquela colina e tropeçar, e vamos estar seguindo, e na verdade não estaremos subindo neste lugar para alcançar o Cristo. Estaremos subindo, na verdade, a montanha do legalismo, uma montanha de regras, de leis, para nos fazer chegar lá, mas que nunca vamos alcançar. Deus não espera que nós chegamos capacitados. Nós vemos, na verdade, através do salmista, ele reconhecendo inúmeras vezes o quão incapaz e frágil ele era, e como ele rasgava o seu coração diante de Deus, como ele se coloca frágil diante de Deus, e precisando que as suas forças sejam renovadas. Irmãos, a oração é como um antídoto para o isolamento do peregrino. Quando o salmista clama: escuta-me, ele está exercendo o direito de aliança, dizendo: Senhor Deus, Tu que é o Deus da aliança, Tu que fez uma aliança com o Teu povo, de estar com o Teu povo, de sustentar, eu estou aqui agora clamando a Ti, o Deus do pacto, para que Tu cumpras Tuas promessas, Senhor. Não por mim, porque eu não mereço nada, e não sou digno de nada, não posso nada, mas somente pelas Tuas forças, pela Tua fidelidade e pela Tua promessa, que Tu possa vir agir em nossas vidas. Promessa essa que já foi realizada através de Cristo Jesus, promessa essa que vai se cumprir quando este mesmo Cristo subiu ao céu, Ele descerá e sobre todo olho o verá em forma corpórea e visível. Não estamos caminhando para um local onde vamos viver com um estranho, alguém que nós não conhecemos. Estamos caminhando para viver com alguém que nós nos relacionamos e conhecemos a Ele. Assim deve ser. A peregrinação cristã não é uma jornada de autoaperfeiçoamento, mas é uma de entrega e negação a si próprio. Como o Senhor Jesus disse: nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você se sente fraco, o versículo 5 está aqui dizendo que Ele deu-lhe dar forças. Se você está no vale, no verso 6, nós vemos a esperança do Senhor dizendo que Ele vai agir mediante toda a sequidão.
Se você se sente que não vai alcançar, que não vai chegar, o verso 7 nos garante que Deus sustenta o seu povo. Se você se sente sozinho, saiba que o Deus da aliança está com você. Ele, o Emanuel, o Deus conosco, está presente todos os dias até a consumação do século, até que Ele volte. Ele está conosco. Assim, meus irmãos, findando este sermão, vamos orar e aproveitar essa pausa para refletir sobre os nossos corações. Ele está seguindo nos caminhos do Senhor, ou tem se aventurado sobre algumas trilhas perigosas. Vamos colocar diante de Deus o nosso coração neste momento. Logo em seguida eu vou fazer uma oração audível, encerrando esse momento. Logo em seguida mais palavras. Oremos agora. Ó Deus Santo e Pai, nós reconhecemos, Senhor, que somos tão pequenos, que tantas vezes nossos corações tão facilmente querem se desviar dos Teus caminhos e os nossos olhos querem correr para aquilo que brilha neste mundo, Senhor, em vez de olhar para aquilo que reluz da eternidade. Ó Senhor Deus, eu quero adiante de Ti agora, meu Pai, e o Teu povo todo aqui reunido, Senhor, clamar a Ti que Tu auxilie o Teu povo, Senhor, que Tu conceda a força, que Tu renove, Senhor, e continue sustentando como tem feito até aqui, e que de fato nenhum dos seus se perderá, Senhor, mas todos estão seguros em Tuas mãos, Pai, e ainda que pareça que tudo vá ruir, nós temos a certeza que tudo permanecerá de pé. E que assim seja, Senhor Deus, com o Teu povo, meu Pai. Que Tu a cada dia e a cada momento o fortaleça em todas as suas lutas, tribulações, Senhor, em todas as circunstâncias que eles passem, Pai. Tu sejas com ele e eles se lembrem que Tu és o Deus do pacto, que Tu és o Deus da aliança, que Tu és um Deus não de longe, mas Tu és um Deus de perto, que está sempre com o Seu povo, Deus. Em nome de Jesus. Amém.